E que legal. Senhor Canatella, a lenda. Sabe, cara, que legal ter você aqui. É engraçado que você falou, olha, estou chegando aí já já e tal. Aí, sem mais nem menos, me deu na pílula, eu entrei naquela Wayback Machine. Coloquei lá cybercook.com.br. Cara, eles têm um screenshot do teu site em 98. 90. Quando que começou? O projeto começou em 97. Ali é a primeira, é a segunda versão profissional. A gente considera que há duas versões feitas pela gente mesmo. Aquela é a segunda versão que pera, deixa eu voltar tudo aqui, cara. Esse pentelho não estava gravando. Olha que medo, vou fazer aquela quietinha de novo. Sabe que isso. Agora começou, deixa eu fazer de novo. Cara, legal, já vamos começar essa história de novo, porque o microfone quase deu pane aqui. Eu estava lembrando que enquanto você estava vindo para cá, eu entrei na Wayback Machine. Na verdade, eu procurei o seu e procurei o meu. Procurei a usina também. Achei a usina, um negócio de 2000. Mas eu mandei para você, para o teu celular, um screenshot de 98. Você está comentando que começou em 97, é isso? 97. Aquela é a segunda versão profissional, feita por um web designer. Uau. Antes disso teve duas versões, que a gente chama ainda do momento trailer nosso, que era feito pelo webmaster, o cara do código ia lá, mexia no CorelDRAW, cortava as imagens e tal. Não, mas eu vi, cara, bonitinho já, cara, não é tão diferente assim, o logo é bem parecido. A gente mudou muito pouco, se a gente for ver, né? Assim, eu acho que as interfaces evoluíram muito e a gente sempre foi muito ligado, muito mais em pensar a interface do que o designer. Legal. Eu acho que isso foi... A gente sempre quis fazer um negócio online para as pessoas usarem. Legal. Elas refletirem a harmonia, as cores, acho que é importante e tal. Mas, sei lá, né, a gente nasceu numa época Yahoo, né, aquela coisa cowboy branca. Total. Então era uma coisa... Pô, mas tava bem bonitinho, cara. Mas, cara, aliás, eu tava louco para conversar com você, porque você também tem uma história muito singular. Eu tô fazendo uma coisa meio Arca de Noé, assim, eu tô pegando pessoas que têm histórias muito singulares e tal. E a tua história com o CyberCook é surreal. Você começou o CyberCook lá atrás e continua, cara. O CyberCook está fazendo esse mês 18 anos. Vamos tirar a nossa habilitação. Nossa, cara, 18 anos. 18 anos. Minha nossa, cara, parabéns. Eu tenho gente no time que... Nossa, não tem quando a gente estava nascendo, eu estava preocupado com o Cavaleiros do Zodíaco dele. Não acredito. Eu brinco isso com algumas pessoas do time. Que né? isso, cara. Muito bacana, esses 18 anos. Como é que começou, cara? Você... Na verdade, o CyberCook ele começou com o meu sócio, que é o atual CTO da companhia. Tá. O Luiz, ele programador, né, super envolvido com linguagens. E ele comprou um livro de HTML em 97. Nossa. Para aprender a fazer código, mas não para trabalhar, fuçador. Tem que saber um pouco de HTML, essa tal de internet chegando e tal. Ele foi lá no KD, poucos índices de referência, e viu que já tinha um monte de homepage, que era como se chamava o site, sobre tecnologia, porque quem estava na internet 97 eram os tecnólogos, as pessoas de programação, as pessoas que tinham migrado de BBS, o pessoal da academia, era o início da internet gráfica. E aí ele falou, mas já tem um monte de gente falando sobre Delphi, já tem um monte de gente falando sobre C, quer dizer, aquela coisa de homepage sobre linguagem já tinha. Eu falei, quer saber, eu vou fazer esse meu ensaio de estudar o livro e escrever o código em HTML de um hobby que eu tenho, que é cozinhar. E foi lá e pegou 20 receitas dele, que ele tinha num caderninho de receita, como qualquer pessoa tinha, e colocou no HTML. Mandou e-mail para 2 e-mails, 3 amigos que tinham e-mail, vem aqui o meu CyberCook. Os caras viam, falavam assim, pô, que legal, coloca esse pudim aqui da minha tia que é infalível, eu tenho uma picanha invertida. As pessoas foram mandando receita para ele e ele foi colocando nessa homepage à noite e tal. 2 fatores foram meio decisivos. O primeiro foi o Jô Soares ter encontrado o site, ainda no SBT, de forma espontânea. Não acredito. Que surreal. E foi uma coisa assim meio maluca, porque o Jô, ele tinha um negócio de ler fax. E ele recebeu um merchandise, marketplace, qualquer coisa que ele possa chamar isso, da IBM com um ThinkPad.
Então ele tinha que colocar um notebook na bancada e ter um motivo pelo qual ele mantinha o notebook. E aí era a troca do fax pela leitura de e-mail. Então desceu a primeira vez o data show dele lá, para apresentar o que ele estava vendo lá. E ele falou sobre 4 coisas da web com um roteiro de tirar... Cara, tem que achar isso. Você tem isso gravado ou não? Não tem. Aí ele falou sobre Amazon, que até então só vendia livro. Olha. Falou sobre elefante, brincando com o peso dele, que era aquela coisa de lembrança. Falou sobre um cara no Geosites, que ensinava várias formas de fazer gravata blog, e falou sobre o Cybercook. Não acredito, cara, que engraçado. E aí, eu assistindo o Jô Soares, entrei no site que eu gostava já de cozinhar, e olhei lá, Luiz Lapetina, e eu tinha um amigo meu que chamava Luiz Lapetina Neto, que era dono de um provedor de internet, que nós tínhamos já feito um negócio com ele. Eu falei, pô, não sabia que você gosta de cozinhar, que você tem um site, acabei de ver o Jô Soares e tal. Nisso me responde no outro dia o webmaster falando assim, cara, acho que você tá falando do meu primo, tal. Meses depois, Cybercook foi finalista do Prêmio Best. O Luiz, que trabalhava, tinha um emprego normal, nem ia na festa, recebeu lá o convite, era Nestlé e Antártica e Cybercook. Ele assim, não dava dimensão nenhuma de que... Ele falou, nem vou na festa, numa festa no AMB e tal, entrei no prêmio, mas falava pra ele, não, vai, ele foi, saiu de Santos e tal, ganhou o prêmio, no júri oficial. Não acredito, ganhou da Nestlé e da Antártica? Da Antártica. Nisso trouxe um grande holofote para o Cybercook, ele falou, puta, eu preciso transformar isso num negócio. Falou com um primo dele, que era esse cara, na verdade, que era meu amigo. Falei, cara, eu conheço o Alexandre, um cara tal, que tá começando a tatear a web, ele tem um monte de ideias. A gente sentou, eu me apaixonei à primeira vista. Tinha muito desafio, era uma coisa de fazer a coisa em casa. Claro, tudo era em casa, tudo era aquela coisa. Logo depois veio aquela boom de internet, os VCs, os caras procurando fazer. Isso foi antes da bolha, então, foi antes da bolha. A gente aproveitou um round naquela momento de euforia. Você conseguiu levantar, olha. Em 98, já nessa versão que você me mandou, o UOL montou. Isso, cara, a barra do UOL mesmo. O UOL montou uma divisão de investimento chamado All Investments, era um ex-McKinsey que estava prestando consultoria, o Luiz Frias e o Caio Túlio tinham esse negócio de começar a aportar negócio. Lá foram criados negócios como o Carseio, que foi criado pelo Pacífico Paoli, o superintendente mitológico da Fiat, que o criador do Uno saiu da Fiat para empreender na internet, sentava numa baia. Cara, que louco. Que época histórica. O MapLink, né, que veio a virar o MapLink Apontador, né, que hoje é uma plataforma de LBS super reconhecida. Tinha nós e tinha o Turismonet, que depois virou Decolar, virou esse cara da Fiat. Era uma época louca, cara, porque eu lembro, eu escutava, nem sei se eu já estava na Wonderman ou não, mas era uma época que você via gente largando carreira corporativa, e o cara assim, 2 celulares, 2 palms, aquela coisa de enlouquecido, achando que ele ia ser Pink o cérebro, ia dominar o mundo. Tinha muito dinheiro, muito jovem, com mandato para acelerar. Carta branca. Qualquer coisa era assim, fazia festa de lançamento, você alugava a Casa das Caldeiras e chamava o Capital Inicial para tocar. Então assim, era... Assim, quando as pessoas falam assim, pô, como é que vocês passaram para o outro lado? Eu tenho uma pessoa que eu sou muito grata pessoalmente, que foi o diretor de investimento do UOL, que hoje é executivo de banco, do Itaú Unibanco, é um dos maiores especialistas sobre microcrédito no Brasil, virou banqueiro, nada a ver, uma pessoa super sênior dentro do banco. E ele foi um cara muito ligado em custo, muito ligado em gestão. Então, eu aos 25 anos... tirei o acelerador da inovação, do cara de produto e coloquei um pouco de gestão. O que, lógico, para você viver 18 anos, você tem que pensar muito do ponto de vista da gestão. Então a gente captou R$1 milhão, né, com 25 anos. Era pouco, parece que viver essa oportunidade de 18 anos é bastante dinheiro, tal, mas era pouco, porque captar 3 milhões e tal... Isso foi uma super sorte, porque a gente não ficou pensando em decorar o escritório, comprar aquelas cadeiras caríssimas, tal. Colorido. A gente foi mais conservador e focou mais no produto e focou mais no negócio de receitas e despesas. Sempre baseado em Santos, ou não? Não, a gente veio para São Paulo, veio todo mundo, inclusive tinha alguns funcionários em Santos que vinham e voltavam. Aí quando quebrou, que foi aquela coisa quebradeira gerada bolha, desespero e tal... eu escrevi no livro do Índio Brasileiro um capítulo que conta a nossa história. Eu
a gente pegou uma parte do escritório e migrou para Santos de volta. Porque a gente queria manter um pouco os fundamentos de qualidade de vida, de pensar um pouco que as pessoas podiam ser mais produtivas. Que é uma coisa que eu sempre penso quando eu penso em você, essa história desse work-life balance, assim, dessa coisa do balanço, que você me parece um cara que equilibra isso super bem. Tá super na moda hoje, né? A gente pensava isso há bastante tempo atrás, né? Eu acho que isso daí é fundamental. Acho que assim, para as coisas darem certo, você precisa estar feliz. Acho que isso é né? O dinheiro é muito importante, ele paga impostos, paga os seus colaboradores, remunera seus investidores, é uma coisa fantástica. Mas é muito importante você fazer o score de felicidade, né? Porque daí você faz seus clientes mais felizes, a tua comunidade mais feliz. Cara, isso sempre transpareceu em qualquer fala sua, até quando a gente encontrava informalmente, até quando eu te vi em palestra e tal, tava na cara que você sopesava isso super bem. É a tecnologia, né? Quando a gente fala o que a gente faz, né? A gente faz comunidades apaixonadas por alguma coisa. Né? A gente faz cybercook, mas hoje a gente tem mais equilíbrio, que é um negócio de bem-estar, a gente vive na mulher, que é um negócio de estilo para mulheres. Quando a gente precisa apaixonar alguém, a gente precisa estar apaixonado integralmente, né? E eu gosto muito de apaixonar meus fornecedores na empresa. Eu tenho fornecedores de 18 anos. Você está brincando? Eu tenho fornecedores tecnológicos de 10, 12 anos. Eu tenho... Então, assim, isso é uma... O que você fazia antes? Você era novinho pra cacete. Era novinho. A família da minha ex-esposa tinha um negócio de home video. Era um mercado completamente... Eu participava da Associação Brasileira de Vídeo Software, que fez, por exemplo, a introdução do DVD no Brasil, quer dizer, uma mídia completa. Eu tinha 24 anos, participava do board dessa associação. Que louco, cara. E aí era essa coisa do vídeo em casa. Eu lembro quando apareceu o DiveX, uma tecnologia... eu lembro. O vídeo poderia ser tão comprimido, né? Que ele poderia chegar poderia chegar por fio e tal. E eu vendo essa indústria mais ou menos minguando, né? Tinha uma discussão, eu falava, eu estou muito novo para... E eu lembro a primeira vez que eu vi a internet, um amigo meu que estudou do IME, da minha rua, ele me mostrou uma BBS. E eu lembro que ele entrou no Newsgroup e ele falou, cara, um alemão me mandou um livro, isso aqui é incrível. Eu escrevi um negócio, o cara me mandou via correio e tal. Aquilo já era para mim muito sedutor, né? Para quem viu, sei lá, telex, essas coisas que você conseguia falar graficamente, né? Se olhar uma coisa na tela e tal, a conectividade. É tanto que eu falo muito assim sobre a internet, o que a gente vê de mobilidade, qualquer coisa, eu falo, gente, toda hora tem uma revolução, né? Sharing carro é uma revolução, uma hora, e daqui a pouco vem comunicadores instantâneos. Eu falo, a única revolução que existe na indústria é o fato das pessoas estarem em rede. Isso é a grande revolução. O resto é decorrência. E essa rede ser bidirecional, acho que a revolução... o TCP/IP, é isso aí. É a infraestrutura. Isso daí é que realmente criou uma possibilidade de bitcoins. Quer dizer, tudo isso eu acho muito bacana. Pode ser glorificado, mas assim... Mas assim, o fato da gente estar em rede, né? O fato das pessoas trocarem receitas. Porque o Luiz, visionariamente lá, a gente falava assim, cara... Sabe aqueles caderninhos de receitas que estão nos lares? Todo mundo tem, minha mulher. Que você pega aquele caderno, escreve, você deu no pré para sua mãe, as pessoas vão anotando receita que vê na TV, elas colam a receita da embalagem, elas cortam a revista e colocam. Então, nós queremos ser isso, só que online, com portabilidade, só que a gente não falava o termo portabilidade. Quer dizer, o teu livro não vai ter mais dimensão, vai poder... Isso, nós somos Web 2.0 alguns anos atrás, no início da Web 2.0, né? A gente foi capa de uma revista e tal. E às vezes a gente foi Web 2.0 desde o início. É verdade, a ideia de compartilhamento, de comunidade e tal. É isso aí. Eu lembro que as pessoas falavam, não, vocês têm que ser Gula, vocês têm que ser Casa Cláudia, vocês têm que ser uma revista, né? A gente tem que lembrar que nesse período tinham páginas na internet que tinha ainda, para você seguir na página tinha próxima página, né? Siga, tinha esse conceito de revista, né? E a gente falava, não, que a gente na verdade tem que ser, é até um termo que eu falava, eu falava esse termo é péssimo, né? Até não é politicamente correto, que nós temos que ser um intermediador do livre receita, né? E que é um termo, parece que é um termo negativo. Mas na verdade nós somos curador do conhecimento culinário, que ele acontece a todo momento Cara, eu tenho minha irmã é absolutamente fissurada por cozinha, ela é advogada, arquiteta, não trabalha com isso, mas
o hobby dela é esse. Então eu lembro que a gente foi num restaurante português outro dia aqui que a gente descobriu, e tinha lá um livrão, 500 receitas de bacalhau, e demos para ela. E aí você percebe que tem essa história. Aí eu apontei o seu site para ela faz tempo, ela já conhece, mas tem essa coisa de quando pega daqui, pega de lá, receita da avó, receita de não sei quem. A minha mulher volta e meia se lamenta não ter registrado todas as receitas das avós italianas, porque tem coisa que está se perdendo. É uma coisa, é um conhecimento coletivo que vai sendo construído mesmo, desde sempre, né? E eu acho que a tecnologia, isso é a sensibilidade, né? Eu lembro coisas assim sobre tecnologia. O Luiz, que é o CTO que é meu parceiro de vida. Vocês estão juntos até hoje? Até hoje. Caramba, que legal. Que e a gente fala assim, ele é aquele tipo de cara de tecnologia que parece que está numa porteira, mascando um capim, né? Fala sério. Ele tem condição de observar o humano, a natureza. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande no cara que precisa gerir tecnologia. Muito raro. Ele tem visão de negócio, ele consegue ver a natureza, ele consegue ver a natureza das coisas. Isso é muito importante na hora de você tanto desenvolver uma plataforma sofisticada, como você escrever código, como você orientar a tecnologia. Eu lembro uma vez, cara, que a gente foi assistir a apresentação da Web TV com a Microsoft aqui no grupo de mídia. Nossa! Então a Microsoft tinha comprado um negócio que era fantástico. Eu lembro. Era Web TV, então era web dentro da TV e tal. E eu lembro que o beta, era todo mundo no grupo de mídia vendo o cara mostrar um telejornal, onde ele falava sobre Kosovo, aparecia um ezinho assim, piscando na tela, e você clicava com o seu botão, dividia a tela e entrava em carta, né, que era a enciclopédia, CD-ROM, né? CD-ROM da Microsoft, e aí já mostrava Kosovo e tal, e se você visse a gravata dele e se interessasse, você clicava e entrava num e-commerce da Amazon, qualquer e-commerce, e comprava aquilo. Uau! Eu li aquilo, né? E a juventude tem, né? Hoje eu tenho 42 anos, é uma coisa, não me sinto jovem ainda, mas a juventude traz muita empolgação. E eu falava, nossa, isso é maravilhoso, né? Hoje eu diria disruptivo, mas eu olhava aquilo, isso é fantástico, tal. O Luiz, muito sabiamente, virou pra mim na saída e falou, isto não vai dar certo. Sério? Olha que legal. Aí eu falava assim, cara, mas como não vai dar certo? Ele falava assim, a TV é uma experiência coletiva nos lares que fazem volume de massa crítica de assistir. É Simpsons. Vê aquela cena da família sentando. Aí você imagina, na hora que nós estamos interagindo com uma novela, que um xarope vai pegar o vai dividir a tela, quer dizer, a experiência vai virar só dele, né? Cara, não vai virar mais coletiva. Muito bem sacado. Anos depois, um dia eu estava vendo, sei lá, 8 anos depois, um paper, agora nessa história de Smart TV, né? O passado do que foi feito na TV, de interatividade e tal. Tem toda a razão, bicho. E falava sobre o Web TV e mostrava uma análise sobre por que não deu certo, falava sobre essa experiência coletiva ainda, dividida, né? Então, assim, a tecnologia cada vez mais observação. Tem uma coisa engraçada, eu trabalhei uma época na Sony, e aí tinha um caso interessantíssimo da Sony, que era o seguinte, eles tinham feito uma propaganda, uma dessas TVs de tela plana, que na época eram caríssimas, tá? Então fizeram uma propaganda que era o seguinte, era um cara bonitão, sentado num apartamento maravilhoso, tudo lindo, com aquela TV colossal na frente, o cara assistindo lá e tal. Aí o que acontece é que eles foram fazer um teste no interior do país, e falaram, qual é o problema desse cara? Ele é chato, porque ele está sozinho. Como é que o cara pode estar com uma TV desse tamanho sozinha? Tem alguma coisa errada com ele. Aí tiveram que mudar o anúncio, porque aqui as pessoas consomem coletivamente. Não tem essa história do cara de todo poderoso com controle remoto. Esse cara é estranho. O celular hoje, talvez, e tablets, eles possam dar uma dimensão da experiência individual. Eu acho que tem muito... Eu acho que tem uma discussão muito grande. Eu tenho filhos, né? Então, assim, uma coisa que é interessante é o laboratório de você ver a adoção de novas, né? Coisas que pra você, por exemplo, não quer dizer nada, né? Snapchat pra mim, que eu tento toda hora eu tento usar aquilo, né? Meu filho usa absurdamente aquilo, né? Então, assim, pra ele faz todo sentido. E quando eu olho o Snapchat, eu fiz agora, o ano passado, um sabático no Silicon Valley. É verdade, você me conta. E aí eu vi a mística por trás de uma companhia como aquela. Eu falava, essa companhia tem uma tecnologia, uma interface, whatever, o que é aquilo ali, que ela tem uma sedução de adesão daquele mindset. Sim.
vai servir para mim? Vai servir para você? Não, provavelmente não, porque a gente não... Agora também isso vai ser um modelo de negócio, isso vai ser uma grande incógnita. Mas sabe que eu vi uma coisa gozada? Outro dia, minha mulher gosta muito de música e tal, e ela tinha o Zune, adorava o Zune, porque ela ripava os CDs, ela organizava direitinho, aí o Zune acabou, e aí ela ficou órfã. Nesse mundo de você ter a sua biblioteca local, né, ter o seu acervo local, e aí tudo está indo para streaming. Eu falei, olha, testa o Spotify. Eu não uso muito porque eu não ouço muita música, mas, cara, ela é advogada. Foi muito engraçado porque durante meia hora eu não largava mais a máquina. Começou a criar as playlists. Eu fiquei, uau, tá aí um produto bem feito, cara. Ela pegou, ninguém precisou explicar, em minutos ela já estava procurando, estava achando playlist, estava following, já entrou, já falei, olha, se você não pagar, vai entrar comercial. Puta, pagou na hora para poder escolher um demand. Aí você fala, uau, né? Você pega alguém que não é da área, assim, um cara nadando de braçadas logo de cara, você fala, isso é um produto bem feito. E você sabe que tem uma coisa muito curiosa em relação ao Zune. Outro dia tinha uma conversa do chefe de criação do Cybercook, né, da NVIDIA, que é a empresa que está por trás de todos os nossos produtos. Ele conversando com o pessoal da Microsoft, que a gente acabou de lançar uma versão... E a gente está muito integrando as nossas coisas com a Microsoft, por causa de Windows 10 e tal. Que legal. E aí, num evento, eles estavam conversando e falavam, eu era apaixonado pelo Zune. E hoje, fazendo interface para o novo Windows, né? Que era lindo aquilo. E ele vai falar, desenvolvendo a interface tem muito de Zune, tem muito de desaportar. Você chegou a conhecer o Belfiore, esse pessoal todo do time, depois, esse cara era bom pra cacete. Então, assim, é uma coisa muito bacana a gente ver produtos que se transformam em outra coisa, né? Então, eu não sabia dessa tua história com a Microsoft. Vocês estão fazendo aplicativos para o Windows 10? Não, então assim, o Windows 10 vai ser uma coisa muito legal para a Microsoft no sentido de que entendo o êxito, eles têm uma grande oportunidade para isso, né? Eles vão criar uma plataforma de consumidores gigantesca para competir com Facebook e Google, porque o sistema operacional Windows 10 ele vai ser o mesmo para mobile, vai ser o mesmo para desktop e o mesmo para essas câmeras estão aqui. Vai falando aí, pode continuar. Xbox para mim é o media center que eu acho que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser vencedor. Sabe que eu não sou gamer nem nada, mas eu comprei um Xbox só para usar como mídia, só para isso. Eu praticamente não jogo tanto, então às vezes eu conectei na TV lá como é que chama? No home theater, aquela coisa toda, para mim serve mais como uma central de mídia do que de game. E é bacana porque se eles tiverem êxito nesse grande projeto que existe lá dentro hoje, vamos pensar que Google, que é um competidor dentro dessa busca por consumidores, a plataforma não é a mesma, né? Quer dizer, você tem buscador, você tem Gmail, você tem uma série de produtos que não estão integrados. O Facebook, apesar de ter grande parte integrada, ele tem Instagram, que não é integrado, ele tem os outros produtos que não estão integrados. Então, ele tem os produtos integrados. Então, a Microsoft... E está indo para a sala de estar. Essa história da sala de estar é interessante. É uma coisa... Esse movimento é interessante. Eu estava lá na Califórnia quando... ascendeu um indiano como presidente, isso tem um significado muito grande para a companhia. Eu percebi porque o indiano ele criou grande parte da massa de conhecimento do que a gente pensa da intelectualidade do software americano e global, se a gente for imaginar. Você ascender um indiano como Satya para a presidência de uma icônica companhia, mostra que a globalização do código, do pensamento do sistema operacional tomou uma outra dimensão. Isso é impressionante, mas tira o Bill Gates, sai o Balmer e entra isso é muito... Agora, quanto esse período sabático? Quanto tempo você ficou no Vale do Silício? Eu fiquei 3 meses, foi um período curto. Bastante. Mas eu estava num ano onde a gente entregou um grande resultado para a companhia. Eu tinha tido um ano muito difícil com um câncer combatido na minha mãe, então eu fiquei muito envolvido com isso. Ela teve êxito nessa grande luta dela. Eu estava exausto, e mesmo assim entreguei um ano super bacana, 25% do capital da companhia está na mão de capital de risco. Não sabia. E aí falei assim, no meio que se colar colou, né, que assim, estou nesse mesmo emprego como CEO da companhia há tanto tempo e tal, eu queria uma hora dar uma saída, né, dessa estrutura.
E eu achei que as pessoas falassem, tá louco, ano que vem cheio de desafio, agora que a gente, né, tem um monte de coisa alavancada e tal, e as pessoas a gente acha ótimo. E eu passei a falar, mas você sabe que, apesar de o primeiro mês, por exemplo, eu morei em Cupertino, por um acaso, a cidade é maravilhosa, mas é meio complicada, assim, é uma cidade... Cupertino eu não conheço. É uma cidade... Conheço Sunnyvale, por causa do Yahoo, claro. Mas você sabe que eu me meti muito mais com coisas que não tinha nada a ver com tecnologia e tal, do que é... Eu me envolvi muito com a educação infantil, com fundraising, com alguns assuntos que legal. Foi um período realmente de tacar pedrinha no lago, de ler coisas que eu não podia ler e tal. Lógico que conheci muita gente e tal, fiz grandes amigos e eu principalmente olhei a tecnologia sobre outros ângulos, que não é o ângulo só do negócio, mas um pouco mais da ciência pura. Eu acho que no Brasil a gente tem pouca margem para isso, né? A gente tem pouca margem para erro, né? A gente não dá para errar e tal. E foi muito bacana nesse sentido, assim, né? Aquela região é linda, além do mais. Né? É muito agradável, né? Ainda mais você que é de Santos, estava em casa, então. Super global, muita gente interessante de toda a parte do mundo. E você sabe que eu me surpreendi muito, assim, com um japonês mais velho que eu conheci, que estava há muito tempo. Ele virou para mim um dia, eu falava aqueles chavão, o que você está fazendo aqui? É um sabático, tá, não sei o que, eu falava para todo mundo. E você faz aquele meio roteirinho que você está fazendo lá, falando para a pessoa. E aí eu falei, pensando fora da caixa, né? Ele virou para mim, muito sabiamente, como qualquer um, e falou assim para mim, mas Alex, quem disse que existia uma caixa para você? Uau, o cara era um monge zen, era um budista zen. E um cara altamente ligado com tecnologia, foi CTO de uma grande companhia e tal. Então, assim, a gente precisa... Eu escrevi um artigo para a Info há alguns anos atrás, mostrando quantos quilômetros tinha do centro de São Paulo até o Silicon Valley, mostrando o Silicon Valley é muito longe daqui, tirando essas realidades. A gente tem fez bem. Cara. O empreendedor tenta, principalmente o brasileiro, tenta viver muito aquilo lá, emular aquilo e tal, e não olha... de Pinheiros ao Brooklyn, sei lá, do Butantã à Paulista. É provável que o cara conheça mais aquela regiãozinha ali do que ele conhece, sei lá, a Zona Leste de São Paulo. Eu acho que é um grande sonho, é uma grande coisa, mas é uma outra realidade, né? Se você vai viver aquela realidade, você vai empreender lá. Muita gente fala assim pra mim, você não volta mais, né? Eu falo, não, eu volto, eu tenho um engajamento muito legal comigo e o Brasil. Um dia eu posso desenvolver um produto, o meu produto pode avançar em outros mercados. Isso pode acontecer no negócio do meu produto. Mas eu sou muito seduzido pelo Brasil. Em 2008, na crise, eu fui fazer uma viagem pela Índia. Pela Índia? Eu lembro, você me contou essa história muito por cima. Com amigos de infância e tal. Isso. E, cara, a gente foi pro China Border, né, que é onde está o Tibete, e o Sikkim, que é o estado que faz essa fronteira, ele não tem aeroporto, tal. Você pega um visto especial para entrar, é super erro. Quando teve a quebra, né, do Lehman Brothers, eu estava nesse estado, quer dizer, informação pouca. Voltei para Calcutá, aí olho o jornal de dias no hotel que a gente estava lá, e que quebra Lehman Brothers, eu começo a ver todas aquelas notícias, pego o meu BlackBerry na época, né, começo já a ter aquela monte de informação de pepino na empresa e tal. Aí caraca, agora do outro lado do mundo, e o mundo talvez entrando em colapso, né? Quer dizer, o Citi sendo ajudado pelo governo americano, imagina o Fidel já dando risada em Cuba, né? Quer dizer, e aí eu fui para uma estação de trem, aí aquelas coisas caóticas de multidão de pessoas, eu vi um cara pegando um pente de plástico e eu falava assim, 1,3 bilhão de habitantes na Índia. Imagina um cara que vende esse pentezinho, né? E olhei para o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil não é uma Índia, mas o Brasil tem um mercado interno. Sim, tem muita coisa. A gente tem um mercado com grandes dificuldades históricas. Eu acho que isso daí é um país que tem assim. Então eu vejo ainda muito, né? Eu fiquei apaixonado lá no Silicon Valley. Um dia fui numa apresentação para falar sobre o Brasil, num escritório de advogados em Mountain View, e conheci o Daniel de la Roça. Você já ouviu falar nesse cara? Eu não me lembro, cara. Quem é? O Daniel é um dos poucos brasileiros que triunfou no Silicon Valley com hardware. Ele tinha uns routers de máquinas pré-bolha, que ele foi o primeiro a integrar com Linux. Então era assim, a comunidade Linux ficou tão agradecida ao investimento dele em hardware específico, amigável para Linux,
que começou a colocar no código assim, quando você entrar no exame, falava, você tem uma placa, olha. Cara, agora já vou lembrar o nome da empresa. E aí ele começou a vender e tal. Ele virou e falou, vou me mandar para Califórnia. Tá. E foi para lá, né? E vendeu a companhia, mora lá até hoje e tal, é super respeitado na comunidade. Nesse evento, ele introduziu o evento tocando chorinho. Hoje ele se especializa ele tem uma editora de choro nos Estados Unidos, tá um cara super, mantém um projeto social na zona sul de São Paulo, tem uma história muito bacana, foi altamente estimulado pelos professores do colégio público dele, porque ele tinha um sonho de estudar na Poli, estudou na Poli e tal. Então você vê esse Brasil, né, que consegue, né, criar uma tecnologia de hardware, que hardware é uma coisa mais... Se você pensar ainda competir com os gringos ou com os chineses, né, que hoje é coisa para profissional. É coisa, né? Então assim, eu sempre olhei o Brasil como... A gente tem muito isso ainda, eu tenho conversado com os jornalistas aqui e a gente está falando, outro dia eu estava falando com a minha amiga Silvia Bassi, que adora... Silvia Bassi, querida, estou tentando conversar com ela também. E aí ela falava assim, cara, cadê a nossa empresa unicórnio, né? Empresa de mais de 1 bilhão, né? Até a gente discutia se Buscapé já tem um valuation de 1 bilhão ou não e tal. E tem muito que falar assim, quando que vai criar uma empresa global a partir do Brasil, né? O Brasil precisa ele precisa fazer escolhas, né? Eu acho que essas escolhas passam pela estrutura que a gente tem de pensar empreendedorismo, da gente pensar tecnologia, de estimular, de educar a criança, a ser lógica, né? Acho que dá para ser carnavalesco e lógico. Mas você tem se engajado bastante com a comunidade de empreendedorismo aqui, não tem? Eu já vi você em alguns eventos. Não, eu me engajo sempre, mas sempre eu às vezes eu vejo as pessoas muito engajadas, né? O cara que é muito engajado tem que tomar cuidado porque ele passa a não cuidar do negócio dele. Claro. O que eu acho mais, eu tento inspirar. Outro dia eu tava falando cara, teve uma vez que eu fui dar uma palestra. Essa palestra ela tem um slide que eu mostro vários cartões com os nomes borrados de empresas que faliram durante a bolha, né? Então, para mim, é uma inspiração. E eu sempre falei que eu não queria que meu cartão fosse para um aquarinho que eu mantinha de empresas falidas. O cemitério. Ele ficava na frente da minha mesa e eu ficava olhando e falei, meu cartão não vai para lá. Tem cara que tem aquela caveira do Hamlet, você tem um aquário cheio de cartão falido. E assim, né? eu falava isso, porque terminou a palestra, veio um menino e tal. E aí ele me entregou, eu falei, sei o que eu falo, eu fui muito ajudado, Renê, teve muita gente generosa, acho que as pessoas que se conectam com os outros, que sem muito esperar o quê e tal, você é um cara que eu conheci, vamos tomar café e tal, eu sempre tento me conectar com pessoas. E esse menino veio pra mim e falou assim, cara, você falou que foi muito ajudado, você quer participar do meu conselho? Eu falei assim, então, deixa eu explicar. Assim, ajudar, não, né? Então assim, existe outra forma de você ajudar, acho que o conselho é uma coisa que você tem que ter um compromisso, é uma outra coisa, tem que ser projeto, tal. Eu falei muito pra ele, eu falei assim, mas eu fico em São Paulo alguns dias da semana, né? Porque aqui não é a sede da companhia, aqui é nosso escritório de negócio. Mas assim, eu sempre durmo aqui. Então assim, você toma um café da manhã comigo? E um dia ele veio no flat aqui tomar um café da manhã comigo e eu nunca mais esqueço que esse cara, ele anotou tudo que eu fiz, que eu falei e tal. E depois ele me mandou, ele falou, isso daqui 30% de uma nova palestra. Ele foi super generoso. Olha. Outro dia, olhando, passaram-se década aí, sei lá, mais ou menos disso. Eu olhando esse movimento de empreendedorismo que a SP Turismo está fazendo aqui, né, que está criando uma política para a cidade e tal, que é o Wilson Ponte, que é um cara que foi um dos primeiros apoiados pela Endeavor, que é um cara mais maduro e tal, que está comandando essa iniciativa. Eu vejo que dentro do conselho estava esse garoto. Nossa! Quer dizer, ele já evoluiu. Né? Então, assim, ele está no conselho agora. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Você inspirar um cara. Eu não sei há quantos anos do empreendimento dele e tal, mas acho que isso é essencial. Né? Cara, sabe que eu sempre, hoje mesmo de manhã, um garoto no Facebook, o cara do interior do Amazonas, veio puxar prosa e tal, e aí ele começou. Eu comecei a sabatinei, falei, entendo, eu não estou criticando você, eu só estou, na verdade, tentando amadurecer um pouco o teu próprio discurso, tá? Você está conversando com alguém que é tranquilo, que é legal, né? Eu só estou mostrando alguns pontos fracos que você pode melhorar, porque se você for a campo com esse discurso, você não vai a lugar nenhum, tá? Eu também sempre tenho essa paciência, cara, mesmo sem saber o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos.